pessoal, bom dia. Nós somos a equipe Vermelho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro da Anita Kohn, Economia Industrial, e o nosso grupo é formado por mim, Júlia Cabral, pela Letícia Guiar, pelo Lucas Almeida e pelo Matheus Marques. A economia industrial está inserida no âmbito da microeconomia, pois se trata de unidades econômicas individuais de decisão. Assim como a teoria geral, a teoria da economia industrial evoluiu com o tempo e segundo as épocas, tecnologias e ideologias. É essencial apontar que há diferenças entre empresa, firma e indústria. As empresas ou firmas, elas são unidades primárias de ação que procuram os fatores de produção na forma de capital, trabalho e tecnologia. Isso engloba os empreendimentos das atividades manufatureiras secundárias, sociedades limitadas, sociedades anônimas e cooperativas. A indústria, conforme descreveu Marshall, ela constitui um conjunto de firmas que elaboram produtos idênticos ou semelhantes ou ainda baseados na mesma matéria-prima. Marshall também inclui nesse setor as empresas estatais e as atividades secundárias. Passaremos agora a estudar os antecedentes da formação da teoria da economia industrial. Os primeiros estudiosos a tentarem descrever o funcionamento das leis de mercado foram os fisiocratas, materializado principalmente na figura de François Quesnel. Em seus primeiros estudos, Quesnel destacou que a economia era dividida em três esferas: a primeira produtiva, a segunda a dos proprietários e uma terceira classe, a estéril. A classe produtiva, ela se empenhava na produção de produtos da natureza, ou seja, toda fonte de riqueza vinha da terra. Os proprietários de terra são caracterizados pelos possuidores de terra e por último, a classe estéril se ocupava em serviços diversos, como por exemplo a manufaturas e etc. A partir do século XVIII, as ideias do pensamento liberal, principalmente a ideia do laissez-faire, influenciaram os pensamentos de Adam Smith, Ricardo e Malthus. Smith contribuiu para a formação do pensamento econômico, principalmente na formação de preços. Para o autor, o mercado de concorrência perfeita tende a um equilíbrio e, além disso, a perfeita mobilidade de capital e, além disso, os produtos vendidos pelas empresas são totalmente homogêneos. Outro sistema de mercado é o monopólio, em que esse único produtor detém o controle das matérias-primas e, portanto, ele consegue mexer no preço. Ele simplesmente não aceita o preço que está no mercado e consegue manipular o preço da melhor forma possível para essa empresa. Outro pensador econômico é Jean-Baptiste Say. Para Say, existem três categorias de indústria: a agrícola, que colhe os produtos da natureza; a manufatureira, que após o recebimento desses produtos da natureza realiza o processo de manufatura; e o comércio, que vende os produtos produzidos na manufatura. Say ainda trabalha investigando como o capital se transforma ao longo do processo produtivo. Por último, Marx contribui criticando as condições do proletariado durante a Revolução Industrial e ainda afirma que o processo produtivo ele é único. Esse processo único é retratado no seu livro Capital e o retrata como o processo de produção capitalista. Olá pessoal, irei explicar o advento da teoria contemporânea da indústria. O exame do comportamento da indústria na teoria econômica vem sendo desenvolvido desde o século XVII. A contemporânea teoria da economia industrial, como um campo específico, se deu apenas no início dos anos 50. Antes, a análise da indústria não era enfocada como um ramo distinto da economia. A indústria era um tópico da microeconomia. Alguns dos nomes que ela tinha no passado eram economia da indústria, indústria e comércio, economia de negócios e etc. Os estudos do monopólio começaram em meados de 1880 com Clark, Adams, L. Bullock, entre outros. Na década de 20, Marshall, em estudos posteriores em seu Princípios de Economia, discutiu as ideias centrais da economia industrial, que são graus de monopólio, economias e deseconomias de escala, oligopólio, discriminação de preço, a importância da inovação, processos dinâmicos, custos fixos e risco
A economia tradicional e a economia industrial têm campos comuns de referência, porém a metodologia e objetivos para o desenvolvimento dessas duas linhagens têm inúmeras diferenças. A economia tradicional surgiu na escola inglesa de análise econômica, que se estabeleceu no século XIX e prevaleceu até o início do século XX. A sua teoria parte da concorrência perfeita. As firmas surgem operando como agentes das forças do mercado. Assim, o equilíbrio do mercado se explica satisfatoriamente. Assim, a microeconomia se baseia em um modelo de análise mais abstrato, rigoroso e simplista. Já a economia industrial surgiu no início do século XX, das escolas institucionais e históricas que se originaram na Alemanha e nos Estados Unidos. A economia industrial se enfatiza particularmente o comportamento individual das firmas e do mercado. No decorrer dos processos de crescimento, concentração, diversificações e fusões de indústrias, onde não se aplicam as condições de equilíbrio da perfeita competição entre as firmas. Ou seja, é um modelo sobre o conhecimento empírico mais detalhado e sobre as condições institucionais específicas da firma individual. A crítica à abordagem do equilíbrio. Os trabalhos dos economistas de Sraffa, Joan Robinson e Chamberlain, em meados da década de 20, trouxeram uma nova visão sobre a determinação de preço de uma empresa ao criticarem sobre as premissas básicas da concorrência perfeita e colocando em dúvida a existência de apenas as duas formas de organização de mercado, conforme foi dito antes pelos clássicos. Sraffa, em 1926, colocou as suas dúvidas sobre as estruturas de mercado, concorrência perfeita e monopólio. Segundo o autor, a força de hábito, o conhecimento pessoal, a qualidade do produto, a proximidade do vendedor, a existência de necessidades particulares, a possibilidade de obter crédito, o prestígio de uma marca de certa fábrica, a particularidade do modelo e ou desenho do produto são alguns dos fatores que movem o consumidor a escolher qual produto e de qual lugar irá adquiri-lo. Também a preferência de qual vendedor comprar. Desta forma, na concorrência perfeita, existiria um mercado único e um preço único. E já no que foi colocado por Sraffa, cada firma pode vender ao seu preço, pois existem muitos mercados particulares e não apenas no mercado global para o produto. Joan Robinson, na sua definição de mercado, também criticou a concorrência perfeita e evidenciou que o consumidor tem razões para preferir um vendedor ao outro. Ele define a concorrência imperfeita quando o mercado não é mais homogêneo e há imperfeições nesse mercado quando cada firma está ligada a um grupo de compradores por algo mais do que apenas preço. Essas ligações podem ser dadas, por exemplo, a localização do vendedor, nos custos de transportes, na garantia da qualidade de um nome conhecido, por exemplo, a marca, na qualidade dos serviços e de venda na publicidade. Chamberlain, por outro lado, definiu a competição monopolística que se situava em situação intermediária entre a competição pura e o monopólio, caracterizada principalmente pela diferenciação do preço. Apesar de Chamberlain tratar de modo mais global o assunto, ele também salientou o fato de que os consumidores não são tão indiferentes aos produtos, reagindo diversamente às marcas de fábricas, na qualidade, formas de confecção do produto, localização do vendedor, eficiência, reputação e atendimento do vendedor. Dessa forma, não importa só a diferenciação do preço, mas também a diferenciação do produto. Chamberlain destacou que não se pode falar de indústria como sendo um conjunto de firmas de produtos homogêneos, porém há grupos de firmas que possuem produtos com sensível substituibilidade recíproca. As ideias de Robinson e Chamberlain foram criticadas, referente à possibilidade de determinação do equilíbrio da empresa, sob o argumento de que a variável qualidade do produto, que para eles pesam na determinação da demanda, essa variável não seria uma grandeza mensurável, pois não é possível a determinação matemática da reação dos compradores à qualidade. E, além disso, o equilíbrio do grupo não pode ser determinado porque as firmas não têm idênticas curvas de custos, podendo ocorrer a entrada de novas firmas no seu grupo, porém com condições diferentes. E algumas alcançam o equilíbrio antes do que as outras.
Sendo assim, pode-se verificar uma situação de instabilidade permanente no mercado da concorrência monopolísticas, com entradas e saídas frequentes das firmas. Nas décadas de 40 e 50, desenvolveram-se pesquisas no campo, mostrando as questões de dimensão das empresas, forças anticompetitivas e prejuízo dos monopólios. Na década de 60, tivemos muitos estudos econométricos sobre a estrutura e desempenho das indústrias. Nesse período, acumulou-se um grande conjunto de conhecimentos e técnicas de avaliações que combinavam teoria, econometria, estudos de caso e políticas de ação. Após 1970, as análises continuavam e, nessa direção, vamos destacar aqui dois pensamentos. A Escola de Chicago tem um pensamento voltado para a competição e considera que a relativa eficiência de cada firma seria determinante para sua posição na estrutura do mercado. Além disso, o desempenho conforme condições externas e a parcela do mercado influenciam na taxa de lucros. A escola da contestabilidade salienta que a taxa potencial de novos competidores limitada por barreiras é a força principal para a estruturação do mercado. Se as barreiras são fracas, não importa que as firmas existentes tenham grandes parcelas de mercado ou tentem se comportar de maneira conclusiva, já que a entrada efetiva ou sua ameaça vai operar em níveis ótimos e competitivos.